Você sabe identificar as diferentes partes das orquídeas? Conhece a estrutura delas? Se não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar um pouquinho sobre elas. E mais pro final do vídeo eu vou te mostrar as estruturas na prática. Então, fica comigo até o final. E enquanto eu passo a vinheta, deixa seu like e ative as notificações para que o YouTube te avise de mais conteúdos como este. A primeira estrutura é a raiz. As raízes das orquídeas são diferentes das outras plantas. Elas são constituídas de raízes secundárias, ou seja, não há uma raiz principal. Possuem diferentes espessuras e tamanhos. Apresentam camadas de tecidos que cobrem as verdadeiras raízes, formando uma bainha esbranquiçada. Este tecido é chamado de velame. Funciona como uma esponja que absorve umidade, protege contra a perda de água e do sol em excesso. Outra estrutura é o pseudobulbo. É uma estrutura que só está presente em orquídeas que se desenvolvem na horizontal. O caule de uma planta pode transformar-se num órgão de armazenamento de água e nutrientes. Esse órgão vegetativo permite a sobrevivência das orquídeas em períodos de secas e apresenta grande diversidade de formas. Outra estrutura é o rizoma. O rizoma é o eixo de crescimento da orquídea. É um tipo de caule horizontal. É uma estrutura localizada entre os pseudobulbos. Quando se deseja fazer mudas pela divisão de uma planta, é o rizoma quem sofre o corte. As folhas têm papel fundamental devido à absorção de luz para a fotossíntese. Possuem diversas formas e tamanhos. Dependendo do ambiente onde se encontram, podem ser ovais, alongadas, lanceoladas. São diversas as formas. Já a estrutura floral é responsável pelo grande número de espécies de plantas existentes, pois consegue atrair com sucesso os insetos polinizadores. A flor de uma orquídea é formada por 3 sépalas e 3 pétalas, todas bastante desenvolvidas. As sépalas têm função de proteger a flor em botão, e depois de desabrochadas, tornam-se tão coloridas quanto as pétalas. As pétalas intercalam-se com as sépalas e é possível notar que uma delas é diferente das demais, tanto na forma quanto na coloração. Por isso, recebe o nome de labelo. O labelo tem a função de atrair insetos polinizadores, garantindo assim a sua reprodução. Vamos para alguns exemplos práticos do que eu falei nesse vídeo? Vem comigo! Bom, bora começar? Vamos começar por cima. Eu tenho aqui como exemplo uma Cattleya walkeriana. Essa é a folha. Este é o pseudobulbo, que só está presente nas plantas que crescem na horizontal. O rizoma é a estrutura, é o caule horizontal entre os pseudobulbos, ou seja, é essa parte aqui, ó, entre um pseudobulbo e outro, tem o rizoma, que é essa parte aqui. Rizoma e as raízes. Raiz esbranquiçada, coberta com... Opa, vamos focalizar. Coberta com o chamado de velame. Essa outra planta aqui, como podem ver, já é um pouquinho diferente da anterior. Notem que o pseudobulbo é mais alongado. Pseudobulbo, folha. Isso aqui eu não cheguei a falar no vídeo, mas é chamada de espata floral. Isso aqui é uma folha modificada que protege os botões florais. Tá bom? Então aqui dentro, se você apertar aqui, você sente um pouquinho de volume aqui, onde estão crescendo os botões florais. Então isso quer dizer que a planta pode florir muito brevemente.
Tá bom? Então, vamos lá. Folha, pseudobulbo. Entre os pseudobulbos, há o chamado de rizoma. Então, o rizoma tá aqui, ó. É uma espécie de caule que cresce na horizontal. Tá vendo? Vai guiando toda a planta. Pseudobulbo, pseudobulbo, rizoma. É essa parte aqui. E as raízes, cobertas com velame. Bom, eu cheguei a citar a raiz verdadeira em orquídeas, né? Eu falei que as orquídeas possuem essa raiz verdadeira. O que é essa raiz verdadeira? Ó, vou mostrar para vocês. Vou tentar aqui com uma mão. Tá vendo esse pequeno... uma linhazinha que tem aqui dentro? Essa é a raiz verdadeira da orquídea. Essa camada por fora é a esponja aqui, ó. Dá pra ver melhor agora, ó. Essa é a raiz verdadeira. Essa camada por fora é uma esponja para absorver água. Uma estrutura chamada de velame. Tá bom? Essa é a raiz verdadeira. Vamos para outra planta? Essa já é também diferente da anterior. Aqui estão as folhas, o pseudobulbo. Vamos ver o rizoma. Entre o pseudobulbo e outro há o rizoma. Toda vez que você cortar uma planta, você corta o rizoma e não o pseudobulbo, tá bom? Aqui, ó, rizoma. As raízes já são um pouquinho mais finas. E essa planta ela está florida, possui flores. Então vamos aproveitar para falar sobre as partes da flor. Bom, pétalas, possuem 3 pétalas e 3 sépalas. Ó, pétala 1, pétala 2 e pétala 3. Essa pétala 3, ela recebe uma outra denominação, que é labelo, porque ela é diferente da outra pétala. E as sépalas são as outras 3. As sépalas são essa e essa aqui do outro lado. Então, pétala, pétala, labelo, sépala, sépala e sépala. Combinado? E olha que interessante. Nesse caso aqui, as orquídeas elas podem sofrer várias modificações por elas serem diferentes. Vocês conseguem identificar o que é pétala, o que é sépala nessa orquídea aqui? Vamos ver se vocês conseguem. Ó, olha que diferente. Vamos lá. Esse de cima é uma sépala. Esse desse lado é uma pétala. Do outro lado aqui também é uma pétala. O labelo tá aqui bem no meio. E isso aqui, o que é isso aqui? Essa coisa estranha aqui. Isso aqui é uma sépala modificada. São 2 sépalas modificadas. Porque essas sépalas sofreram uma fusão. Lembra que na orquídea tinha uma sépala aqui, outra aqui e outra aqui. Na diagonal, certo? Então essas 2 da diagonal sofreram uma fusão e se modificaram. Então isso aqui, ó, é uma sépala. O labelo tá bem aqui, ó. Essa boquinha aqui, ó. Tá vendo? Isso que tá movendo aqui é o labelo. Tuc, tuc, tuc. Vamos para outra planta? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui. Isso aqui. Essa planta é uma vanda. A vanda, ela não possui pseudobulbos. Por quê? Porque ela não cresce na horizontal. Ela cresce na vertical, para cima. Veja bem.
ela está crescendo para cima, apenas emitindo folhas. Ó, só para cima. Então, todo tipo de orquídea que cresce para cima, ela não vai ter pseudobulbos. A raiz da Vanda, elas são mais desenvolvidas. Elas têm uma capacidade imensa de absorver água, nutrientes. Então, essa é uma raiz com bastante velame. Esse aqui é o caule principal. O caule principal, da onde surgem as folhas. E ali tem uma flor, um botão, uma haste floral. Deixa eu focalizar. E aqui a haste floral. Viram? Então isso aqui é uma orquídea que cresce na vertical. É a mesma coisa com as Phalaenopsis. Aqui tem outro exemplo de uma planta florida, para vocês conseguirem identificar as partes dela. Ó, pétala, pétala e pétala modificada, que é chamada de labelo. E as sépalas? Sépala, sépala e sépala. É sempre assim, é quase sempre assim. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho sobre as partes das orquídeas. Viram só que interessante? As orquídeas ao mesmo tempo são muito diferentes e muito iguais. As partes não costumam variar tanto de uma orquídea para outra. Eu espero que todos tenham aprendido um pouquinho sobre essas partes das orquídeas. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder. Se gostou do vídeo, compartilha, dê um joinha e se inscreva se não for inscrito, ativando as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.